O Irã fez algo horrível. Sem conseguir se defender da Operação Fúria Épica, voltou-se para Catar e Kuwait. Mas o Irã não atacou alvos militares, e sim instalações de gás, incluindo uma das maiores de gás natural liquefeito, GNL, do mundo. Os Estados Unidos não podiam deixar isso passar. Sua retaliação foi instantânea, impiedosa, e serviu como um lembrete brutal de que os Estados Unidos podem causar ainda mais danos ao Irã quando quiserem. Vamos começar pelo Catar. Em 18 de março, o Irã lançou mísseis balísticos contra o segundo maior exportador mundial de GNL, importante fornecedor para a Ásia. O Ministério da Defesa do Catar forneceu os detalhes básicos em uma publicação no X, onde afirmou: o Ministério da Defesa do Catar anuncia que o Estado do Catar foi submetido hoje, quarta-feira, a um ataque envolvendo 5 mísseis balísticos lançados pela República Islâmica do Irã. Nossas forças armadas, graças a Deus, interceptaram 4 mísseis balísticos. Outro caiu na cidade industrial de Ras Laffan e causou um incêndio. Não é a primeira vez que o Irã ataca Ras Laffan. Em 3 de março, lançou um tiro de advertência com um drone Shahed na usina. Apesar de não causar grandes danos, o Catar suspendeu a produção na usina, responsável por cerca de 1/5 do GNL mundial. No entanto, o ataque de 18 de março foi diferente. A Qatar Energy, que opera Ras Laffan, confirmou que o ataque mais recente do Irã causou danos extensos à instalação. Pode levar anos para que Ras Laffan volte à capacidade total, e o impacto já está sendo sentido. Segundo Le Monde, na manhã após o ataque iraniano, o contrato de futuros de gás natural TTF holandês, principal índice do gás na Europa, subiu 28,06%, chegando a 70 euros, ou pouco mais de 81 dólares, após já ter registrado um salto de 35% na abertura do mercado. Tudo isso faz parte do plano do Irã. O objetivo é pressionar os Estados Unidos elevando os preços do gás e petróleo. Os Estados Unidos reagem ativamente, e sua vingança brutal lembra ao Irã que podem destruir sua economia mais rápido do que o Irã impacta o mundo. Fique conosco, vamos falar dessa vingança em breve. Quanto ao Irã, não acabou com Ras Laffan. Após o ataque a uma usina de GNL do Catar, o Irã lançou um ataque de 2 dias à maior refinaria de petróleo do Kuwait, Mina Al-Ahmadi. A Al Jazeera relata que drones iranianos causaram incêndios em várias unidades da refinaria, que, segundo eles, processa 730 mil barris de petróleo por dia, transformando-os em produtos utilizáveis como gasolina e diesel. Para contextualizar, o preço do barril de petróleo está girando em torno de 100 dólares, às vezes até acima desse valor. O Irã tentou desativar permanentemente uma instalação que processa cerca de 73 milhões de dólares em petróleo bruto por dia. O Irã falhou. Apesar de desligar algumas unidades de refino, não conseguiu interromper toda a refinaria. O regime deles também falhou em causar vítimas, o que é importante para o Kuwait evitar perdas civis e manter especialistas operando a refinaria atingida. Mesmo assim, é uma escalada do Irã, que demonstra disposição para atacar alvos civis na guerra com os Estados Unidos. Incapaz de proteger sua infraestrutura militar, o Irã reforça sua fama de valentão do Oriente Médio. Vamos explicar por que isso é importante em breve. Antes, vale notar que os ataques do Irã tiveram provocações. Foi uma resposta olho por olho, após Israel atacar um campo de gás iraniano, o que, por sua vez, foi uma reação a um ataque anterior do Irã a um campo de gás no Oriente Médio. Em 17 de março, drones iranianos atacaram e suspenderam as operações no campo de gás Shah, a 179 quilômetros a sudoeste de Abu Dhabi. Essa instalação fornece cerca de 20% do gás anual dos Emirados Árabes Unidos, além de 5% do enxofre granulado do mundo, segundo o Guardian. Israel respondeu ao ataque lançando um contra o campo de gás de South Pars, que o Irã divide com o Catar. Esse campo de gás é a principal fonte de energia do Irã. O Catar já previa o que aconteceria após South Pars. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed Al-Ansari, chamou o ataque de Israel de perigoso e irresponsável, afirmando que atingir infraestrutura de energia ameaça a segurança energética global. A resposta do Irã ao ataque em South Pars prova que Ansari estava certo. O que temos aqui é uma situação pela qual o Irã está salivando. O Irã sabe que não pode competir com o poder dos Estados Unidos na Operação Fúria Épica. Mas se tiver motivo para atacar instalações de petróleo e gás no Oriente Médio, vai agir rapidamente. O Irã tenta iniciar uma guerra do gás, e seu plano pode estar dando certo. Já citamos o forte aumento do preço do gás após os ataques do Irã. De acordo com o Financial Times, analistas já estão prevendo que o ataque a Ras Laffan tem potencial para causar uma escassez global de gás duradoura.
embora a extensão dos danos causados pelo ataque vá determinar quanto tempo essa escassez vai durar. O analista financeiro de energia da MST, Sol Kovanich, afirmou: mesmo após o fim da guerra, o impacto no fornecimento pode durar meses ou anos até a conclusão dos reparos. A ABC News da Austrália aponta outro problema, citando um australiano anônimo que atua no Oriente Médio. Apesar de não saber a extensão dos danos em Ras Laffan, a pessoa afirmou: são operações complexas, resfriadas a propano, interrompidas urgentemente, sem sequência de desligamento. Só isso já é prejudicial. Mesmo que as operações não tenham sido alvos diretos dos mísseis do Irã, a maioria dos grandes produtores de petróleo e gás do Golfo teve que reduzir a produção, segundo o Financial Times. Essas reduções piorarão se permitirem que o Irã continue atacando infraestrutura energética no Oriente Médio. Esta é a guerra do gás e petróleo que o Irã quer criar. Pode ser um ponto de virada na Operação Fúria Épica. Uma operação que tinha sido em grande parte limitada ao território do Irã, fora alguns ataques isolados contra bases americanas no Oriente Médio, assumiu uma nova dimensão. Até os Estados Unidos evitaram afetar a energia do Irã, como no ataque à ilha de Karg. Destruíram a infraestrutura militar, mas preservaram as instalações de petróleo, essenciais para a economia iraniana. Quando Israel atacou o campo de gás de South Pars, ameaçou diretamente a estabilidade energética do Irã. A resposta do Irã, após já ter enviado drones contra outra instalação de energia, foi intensificar os ataques. Drones se transformaram em mísseis balísticos. Uma das instalações de GNL mais vitais do mundo está em chamas. Há outro aspecto de tudo isso que ainda não abordamos. A produção de energia na região do Golfo não se resume apenas a dólares e centavos, ou ao fornecimento de petróleo e gás para os países que precisam. A energia é tudo nesta região. Ela influencia as relações políticas, diplomáticas e sociais que as nações do Golfo têm entre si. E muitas vezes é a distribuição da riqueza energética que permite que os regimes que lideram as nações do Golfo permaneçam no poder. A energia é como essas nações atraem trabalhadores estrangeiros. Ela sustenta todas as relações que as nações do Golfo formam entre si e com países do mundo inteiro. Vemos isso no campo de gás de South Pars, que o Catar conseguiu usar em vários momentos como uma ponte diplomática entre si e o Irã, segundo o Guardian. Se esse tipo de instalação agora é alvo, toda a diplomacia do Golfo está em risco. Novamente, exatamente como o Irã quer. Quanto mais caos o regime do Irã conseguir semear fora do seu próprio território, mais pressão ele pode colocar sobre os Estados Unidos para interromper a Operação Fúria Épica. Veja o preço do petróleo e do gás. O Irã pode declarar: a guerra causa esses problemas e confunde países que não participaram do conflito. O Irã pode culpar os Estados Unidos por tudo, mesmo enquanto mísseis e drones feitos no país atingem instalações de petróleo e gás. O Irã tenta provocar um bloqueio para gerar caos global, obrigando os americanos a agir e acabar com a Operação Fúria Épica. Isso supera o que os Estados Unidos previam, enquanto a guerra energética de retaliação se consolida. Se os Estados Unidos não tomarem cuidado, essa é uma situação que pode sair completamente do controle. Então, a América teve que se vingar. Rápida, brutal e calculada, essa vingança serve como um lembrete ao Irã de que as cartas que seu regime pensa ter não são os ases que acredita ter na manga. Antes de falarmos da vingança dos Estados Unidos, lembre-se, você está no The Military Show. Se ainda não se inscreveu, aproveite para clicar agora. A reação dos Estados Unidos aos ataques do Irã foi dupla. Primeiro, os A-10 foram enviados contra as lanchas rápidas do Irã no Estreito de Hormuz. Segundo o presidente do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, General Dan Kane, em coletiva de 19 de março, as aeronaves A-10 Thunderbolt II posicionadas ao redor do Irã já estão em voo. Essas aeronaves estão caçando e destruindo lanchas de ataque rápido no Estreito de Hormuz, disse Kane, no mais recente esforço dos Estados Unidos para reabrir o estreito, que o Irã praticamente fechou desde o início da Operação Fúria Épica. Talvez você se pergunte o que isso tem a ver com os ataques do Irã ao petróleo e gás do Golfo. A resposta se resume a uma palavra: influência. O Estreito de Hormuz virou um dos principais pontos de pressão usados pelo Irã para impactar os mercados globais de energia. Segundo o Brookings Institution, cerca de 20% do consumo mundial de petróleo e grande parte das exportações de GNL, principalmente do Catar, passam por essa passagem estreita anualmente. Diariamente, mais de 100 navios com essa carga preciosa cruzavam o estreito. Agora, os navios estão passando a conta-gotas, isso quando conseguem passar. Nos dias mais arriscados, as travessias podem cair visivelmente, criando a impressão de faixas quase vazias.
O motivo é que o Irã está tentando tornar o Estreito de Hormuz impossível de ser atravessado por esses navios mercantes. Uma das formas que o Irã está fazendo isso é enviando seus barcos rápidos para o estreito, servindo como uma ameaça constante contra os navios civis que tentam atravessar. Como nos ataques ao petróleo e gás do Golfo, o Irã adota a tática terrorista após os Estados Unidos destruírem sua infraestrutura militar. A estratégia do Irã no Estreito de Hormuz depende dos barcos rápidos enviados à região. Barcos como o Blade Runner, que segundo especialistas em tecnologia naval, é construído no Reino Unido, mas acabou no Irã através de uma série de transações internacionais projetadas para ocultar os verdadeiros compradores, agora patrulham o Estreito de Hormuz. Eles navegam a velocidades bem acima de 30 nós, o que é mais do que suficiente para se aproximarem de petroleiros e navios de gás, que se movem lentamente enquanto tentam atravessar o estreito. Quando esses barcos rápidos alcançam o alvo, lançam drones, mísseis, rajadas e tudo o possível para forçar o petroleiro a recuar ou incendiá-lo. O vice-almirante aposentado da Marinha Real, Duncan Potts, disse ao Times: "Essa sempre foi a estratégia naval do Irã." O Irã aprendeu nos anos 1980, na Primeira Guerra dos Petroleiros, que uma marinha convencional fica vulnerável contra a marinha dos Estados Unidos. Eles optaram por uma estratégia assimétrica, usando barcos pequenos e baratos capazes de causar grandes danos. Eles não precisavam de instalações navais, podiam simplesmente aparecer, realizar um ataque e voltar a se esconder, diz Potts. Esse é o problema. Geralmente esses barcos são rápidos demais para os navios de guerra dos Estados Unidos reagirem e evitam o poder naval americano no Estreito de Hormuz. Mas o A-10 isso já é uma proposta completamente diferente. Os Estados Unidos ainda têm cerca de 160 A-10 em sua força aérea. Originalmente, essas aeronaves de ataque foram projetadas nos anos 1970 para serem caçadoras de tanques soviéticos, mas ao longo dos anos, elas provaram ser algumas das mais versáteis que os Estados Unidos têm à disposição. Seus mísseis e bombas podem atacar barcos rápidos. A aeronave é mais veloz no céu do que eles na água. E com o canhão automático Gal-8 Avenger de 30mm e 7 canos embutido em cada A-10, esta é uma aeronave que pode mergulhar e destruir barcos rápidos antes que as tripulações sequer saibam o que as atingiu. Aqui, os Estados Unidos enviam uma mensagem ao Irã pelo Estreito de Hormuz. Está enviando os A-10 para evitar que o Irã controle o estreito, reduzindo assim a influência do Irã sobre o Golfo e o mundo. A situação do Irã piora, pois não são só os A-10 que comprometem sua estratégia para o Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos lançaram novas bombas de 5.000 libras destruidoras de bunkers contra locais de lançamento de mísseis e barcos rápidos ao longo da costa do Estreito de Hormuz. Essas bombas GBU-72, segundo relatos, são lançadas por F-15Es contra instalações iranianas reforçadas de mísseis antinavio espalhadas pela costa. Essas bombas poderosas surgiram em 2021, quando foi divulgado que os Estados Unidos faziam testes na base aérea de Eglin. Elas podem ser instaladas em F-15Es, como vemos no Irã, e em bombardeiros B-1B Lancer, que já foram enviados ao Irã, e atualmente usam nossa base aérea de Fairford, no Reino Unido. Guiadas por uma combinação de GPS e navegação inercial, essas bombas destruidoras de bunkers são acopladas a kits KMU-572 JDAM, permitindo que os Estados Unidos as lancem de uma distância segura e ainda assim atinjam seus alvos. A enorme energia cinética gerada por essas bombas, enquanto despencam em direção ao alvo, combinada com seu design, é o que permite que elas atravessem concreto e solo. Quando a GBU-72 penetra, explode e destrói tudo em seu caminho. Obviamente, esses ataques são projetados para aliviar a pressão sobre o Estreito de Hormuz, novamente tirando do Irã a vantagem que mencionamos anteriormente. Os Estados Unidos também estão focando locais de lançamento de mísseis com novas bombas penetradoras. Esses locais podem ser usados pelo Irã para atacar países como Catar e Kuwait. Isso é uma vingança muito mais brutal. Destruir lanchas rápidas com A-10 é uma coisa, mas lançar GBU-72 nos lançadores de mísseis costeiros do Irã responde diretamente aos ataques do Irã à infraestrutura de gás e petróleo. Vocês podem ter atingido eles uma vez, os Estados Unidos estão dizendo, mas vamos garantir que vocês nunca mais façam isso de novo. E para piorar ainda mais para o Irã, pode ser que venha muito mais por aí. Falaremos disso já, então fique até o final do vídeo. Antes, os Estados Unidos deixaram claro que sua vingança por Catar e Kuwait só terminará quando o regime do Irã desistir. O almirante Brad Cooper, do Comando Central dos Estados Unidos, deixou claro após enviar bombas destruidoras de bunkers: seguimos focados em desmantelar a ameaça de décadas do Irã ao livre comércio no Estreito de Hormuz. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensificou suas ameaças ao Irã.
Em 22 de março, a Al Jazeera informou que Trump ameaçou atacar usinas de energia iranianas caso a liberdade de navegação no Estreito de Hormuz não fosse restabelecida em 48 horas. Os Estados Unidos já retaliaram duramente o Irã por suas ações no Catar e Kuwait. Se Donald Trump for levado a sério, os Estados Unidos planejam atacar ainda mais forte a infraestrutura energética do Irã, se o regime não reabrir o Estreito de Hormuz até 24 de março. Enquanto as ameaças seguem, a 10 patrulham o estreito, bombas anti-bunker atingem locais de lançamento de mísseis no Irã e navios iranianos de colocação de minas são destruídos, segundo a ABC News. Kane diz que 44 embarcações desse tipo foram retiradas de circulação até 19 de março, o que é mais um golpe contra o objetivo do Irã de usar o Estreito de Hormuz como a alavanca de que precisa para viabilizar seus ataques mais adiante na região do Golfo. Os Estados Unidos também estão intensificando seus ataques às estruturas de comando e controle dentro do Irã, que são controladas pelo Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Quanto mais dessas estruturas forem destruídas, mais difícil ficará para o Irã coordenar futuros ataques como o de Ras Laffan. Por fim, há a ilha de Karg. Como dissemos, os Estados Unidos evitaram destruir sua infraestrutura de petróleo. Depois que o Irã atacar o Catar e o Kuwait, isso pode mudar e prejudicar gravemente o próprio Irã. Além de servir como uma espécie de posto militar, a ilha de Karg é basicamente um enorme terminal de petróleo, que, segundo o jornal independente, concentra mais de 90% das exportações de petróleo do Irã. Com só 7,7 milhas quadradas, a ilha é muito vulnerável a ataques aéreos americanos, que podem destruir toda a sua infraestrutura de petróleo. Os Estados Unidos estão cautelosos em atacar novamente a ilha de Karg, porque querem manter essa infraestrutura de petróleo intacta. Mas enviar tropas para tomar a ilha, isso já é uma perspectiva totalmente diferente, e permitiria aos Estados Unidos assumir o controle da única coisa que sustenta a economia do Irã. O The Independent afirma que autoridades do governo já discutem esses planos. Se isso ocorrer, a economia do Irã pode colapsar. Se o Irã tentar impactar os preços do petróleo e gás, os Estados Unidos podem impedir que o Irã venda seu petróleo. Então, os Estados Unidos adotariam uma postura de espera. Pode tentar novos ataques aos estados do Golfo, mas sabendo que luta contra o tempo, pois o pouco dinheiro que recebe seria interrompido. Talvez você duvide que os Estados Unidos enviariam tropas para a ilha de Karg, e talvez esteja certo. Mas se for esse o caso, então você tem que se perguntar: por que os Estados Unidos estão enviando mais de 2.000 de seus fuzileiros navais para o Irã enquanto falamos? Se você quiser saber mais sobre essa unidade e o que ela pode fazer quando chegar ao Irã, confira ao nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para acompanhar a cobertura da Operação Fúria Épica. Obrigado por assistir.